A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à TV Viva a Promessa. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está no programa Evangelho em Foco. É uma alegria, um prazer estar mais uma vez aqui com você. Quero já desafiar você a compartilhar esse vídeo, a compartilhar essa mensagem, para que mais pessoas sejam alcançadas no grupo da sua igreja, no WhatsApp, nas suas redes sociais, para que mais pessoas sejam alcançadas. Esse programa tem sido uma bênção na sua vida? Tem ajudado você a compreender um pouco mais a palavra de Deus? Tem desafiado o seu coração? Então, por favor, compartilhe em nome de Jesus. Amém? Seja um missionário virtual. Meus irmãos e irmãs, você que está nos acompanhando aqui já há algum tempo, sabe que nós estamos em uma jornada pela carta de Paulo aos Romanos e na semana passada nós finalizamos o capítulo 11, onde Paulo tratou até ali sobre o tema da salvação, como que Deus salva o homem. Do capítulo 1 até o capítulo 11, verso 30, Paulo trata desse assunto, de como Deus justifica o homem. Ele fala lá no início da carta, né? Capítulo 1 e 2, ele fala ali da condenação dos gentios, estão condenados, os homens que não conhecem a Deus, que nunca ouviram falar de Jesus, eles são indesculpáveis diante de Deus. Capítulo 2, o judeu que conhece a Deus, que recebeu a revelação da vontade de Deus, mas que, apesar de ter recebido toda ali os profetas, a lei, mas que permanecem confiando nessas coisas para se justificar diante de Deus e não em Cristo, também estão debaixo de condenação. Capítulo 3, Paulo vai dizer que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Capítulo 4, ele disse que a salvação é pela fé. Ele dá o exemplo, né? Na verdade, no capítulo 3, final do capítulo 3, ele fala que nós somos justificados pela fé. Capítulo 4, ele dá um exemplo de fé para a salvação, ali na verdade 2 exemplos, que é de Abraão e Davi. Capítulo 5, Paulo reforça essa ideia de que nós somos justificados por meio da fé em Cristo Jesus e que nós temos acesso a essa graça. E ele vai dar esse exemplo no capítulo 5, a fazer ali uma diferença entre aqueles que permanecem em Adão e aqueles que estão em Cristo Jesus. Capítulo 6, Paulo fala a respeito de que aqueles que creem em Cristo, eles são libertos da escravidão do pecado. Capítulo 7, Paulo fala da condição da natureza humana, do homem que está escravizado pelo pecado, mas que ele é liberto em Cristo. Capítulo 8, Paulo fala de que, enfim, aquele que foi justificado, ele vive uma nova vida, não há nenhuma condenação sobre ele, ele agora é cheio do Espírito Santo, ele é conduzido pelo Espírito Santo, ele está seguro nas promessas eternas de Deus, de salvação, de chamado, de eleição. Capítulo 9, Paulo começou um novo tema. Ele vai falar sobre o povo de Israel. E o povo de Israel? Como é que fica nessa história toda? Do capítulo 9 ao capítulo 11, Paulo tratou a respeito do povo de Israel. E se você está chegando por aqui agora e não faz ideia do que eu estou dizendo, eu quero convidar você a entrar aqui no nosso canal e lá na playlist Evangelho em Foco. Nós temos 2 playlists do Evangelho em Foco e procura ali. Tem um monte de mensagem aí para trás onde eu trato de todos esses assuntos, tá bom? E você que já viu e quer rever, volte lá para que você possa ali relembrar. Muito bem. Então hoje nós chegamos no capítulo 12 e nós estamos indo para o fim da carta de Paulo aos Romanos. No capítulo 12, Paulo começa uma nova sessão. Ele vai falar agora da nova vida em Cristo. Então, Paulo está escrevendo a carta aos Romanos para uma igreja, a igreja de Roma. Nessa igreja de Roma tem judeus e gentios, mas agora ali é um povo só. Todos são discípulos de Jesus, alcançados pela fé em Cristo e pertencem a um único povo de Deus. E eles estão vivendo uma nova vida em Cristo. Agora, como que vive essa nova vida? Porque essa nova vida não tem regras de judeus e regras de gentios. Não tem esse negócio. Paulo, então, aqui ele vai, a partir do capítulo 12, estabelecer aqui como que é essa nova vida em Cristo Jesus.
E hoje nós vamos começar apenas com 2 versículos, que é muito conhecido, no capítulo 12, que é o verso 1 e 2. Como vocês sabem, eu sempre uso aqui a versão da NVT, mas eu quero ler esse texto hoje num texto mais tradicional, que nós conhecemos, que é a João Ferreira de Almeida. E eu vou usar aqui os 2 textos, tá bom? Mas eu quero ler na João Ferreira de Almeida, Romanos 12, 1 e 2. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, preste atenção que Paulo começa o capítulo 12 diferente de como ele tratou, por exemplo, no capítulo 11. No capítulo 11, ora Paulo diz: digo a vocês gentios. Ele está dizendo: olha, agora eu vou falar com vocês, gentios. Outra hora ele diz: agora eu vou falar com vocês, israelitas. Ele lá está falando isso, porque lá ele está explicando a condição do povo de Israel em relação a todo o processo de salvação. Agora aqui, lembra que eu falei que Paulo está escrevendo essa carta para uma igreja. Na igreja de Jesus não tem nem judeu e nem grego. Não tem israelita e gentil. Paulo vai dizer: olha, rogo, pois, irmãos. Ele está dizendo para todo mundo. Para o israelita que creu em Jesus e foi alcançado pela graça. Ele está dizendo para o grego, para o gentil, para o brasileiro, para o alemão, que creu em Jesus e foi alcançado pela graça. Rogo-vos, pois, irmãos, para todo mundo, para todos que fazem parte da igreja de Cristo. E aí Paulo aqui vai dizer que essa nova vida, ela tem aqui pelo menos 2 aspectos importantes. Porque a partir do verso 3, no capítulo 12, Paulo vai falar aqui de uma série de orientações, tá? Então aqui ele começa dizendo assim: irmãos, eu suplico a vocês, eu rogo. Essa palavra rogo aqui, ela é uma palavra no grego que ela tem tanto o sentido de um pedido, mas é um pedido carregado de autoridade. Não é apenas Paulo não está aqui fazendo assim: olha, eu estou implorando a vocês que, por favor. Não. Irmãos, eu suplico a vocês, mas esse suplico, esse rogo, ele é carregado de autoridade. É tanto um pedido quanto uma ordem. Essa palavra ela tem essa capacidade. É um pedido, mas é uma ordem também, é um imperativo. Eu rogo a vocês que pelas misericórdias de Deus, por causa de tudo que Deus fez por vocês. Isso que significa pelas misericórdias de Deus. Porque misericórdia é a ação de Deus em favor de alguém. Então Paulo está dizendo assim: irmãos, eu suplico a vocês que vocês entreguem o seu corpo por causa de tudo aquilo que Deus fez. Eu rogo a vocês, por causa daquilo que Deus tem feito na vida de vocês, por causa de todo esse processo, eu rogo que vocês apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Lá naquela época de Paulo, existia 2 extremos com relação ao corpo. Existiam entre aquela cultura um conceito que desprezava o corpo. O corpo não valia nada. Então as pessoas faziam do corpo o que queriam. Elas se prostituíam, elas viviam da maneira que queriam, porque havia esse conceito na filosofia grega, principalmente, de que o corpo era desprezível. Teve um filósofo que afirmou até que o corpo ele era a cadeia da alma.
O corpo era desprezado, ou seja, então você pode fazer do corpo o que você quiser. E existia um outro conceito oposto que dizia que o corpo ele tinha que ser não oposto, né, mas grave, que o corpo era tão desprezível que ele precisava ser punido. Então, Paulo está lidando aqui um pouco com essa tensão, e ele está também, quando ele diz essa expressão, ele está tratando aqui, ele está falando não apenas daquilo que os irmãos que tinham ouvido do paganismo entendiam, como também os judeus entendiam. Porque Paulo está dizendo assim, olha, eu rogo que vocês apresentem o corpo de vocês por sacrifício vivo. Que vocês vivam uma nova vida na completude dessa vida, onde como vocês agem, como vocês vivem, o que vocês fazem da vida de vocês, isso seja um completo sacrifício ao Senhor. Que vocês não tenham em mente essa ideia de que Deus não se importa com o que vocês fazem com o corpo, Deus quer o coração. Já ouviu essa frase? Não, Deus quer o coração. Isso é gnosticismo. Gnosticismo que dizia isso. Paulo está dizendo, olha, porque vocês foram salvos, tanto judeus como gentios, vocês devem viver uma vida plena para Deus. O que vocês fazem com o corpo importa. Como vocês vivem, como vocês se entregam a Deus, isso importa. Porque vocês foram alcançados por esse Evangelho, vivam na intensidade de uma vida plena para Deus. Como se vocês oferecessem o corpo de vocês em sacrifício, como que o viver de vocês fosse uma oferta contínua a Deus, uma entrega contínua a Deus, e fosse uma entrega contínua, mas que fosse com vitalidade. Você já percebeu que tem algumas pessoas, às vezes, que parece que não tem alegria da salvação? Vivem sempre murmurando, cabisbaixo. Vivem sempre olhando para a metade vazia do copo. Nada está bom, nada presta. Vivem uma nova vida pela metade. Não há uma entrega total. Já perceberam isso? Você vive assim? Mas existem também aqueles que vivem uma plenitude. Tem gente que usa uma expressão que eu acho até bonita e diz assim, olha, eu já estou vivendo do lado de cá do céu, do lado de cá da eternidade, eu já estou na eternidade, já entrei na eternidade. Tudo que eu vivo agora, eu vivo para a glória de Deus. É uma entrega total, é um sacrifício vivo, não morto. Você vive um sacrifício vivo, a sua vida é uma oferta viva para Deus. O modo como você gere os seus negócios é uma oferta viva para Deus. O modo como você lida com o dinheiro, com o trabalho, com o casamento, isso é uma oferta viva para Deus. Você está vivendo uma entrega total para Deus. Tem vida, tem vitalidade. É isso. Então, Paulo diz, olha, é por causa daquilo que Deus fez, seja vocês um sacrifício vivo, uma entrega viva a Deus, mas não apenas vivo, não apenas alegre, vibrante, mas também santo, separado, vivam uma vida diferente. Vocês foram salvos, vocês foram santificados, separados para a glória de Deus. Vocês não precisam mais viver da mesma maneira que viviam antes. Sua sexualidade precisa ser separada. O modo como você lida com os negócios agora precisa ser separado, precisa ser santo, precisa ser honesto. Ah, pastor, mas se eu pagar todos os impostos aqui, eu quebro. Que quebre. Quem sustenta você é Deus e a fidelidade dele. Você, meu irmão, tem o seu pequeno negócio, seja honesto. Pense na vergonha que será você ter sobre você o nome de cristão
e viver, por exemplo, na sonegação de impostos. Eu sei que a carga é pesada, mas enquanto vivemos desse lado de cá, desse mundo quebrado, vai ser assim. Isso não justifica. O seu Senhor pagou impostos mesmo quando não devia. Vai fazer outra coisa, não sei. Deus vai dar a solução. Você precisa confiar na fidelidade de Deus e não na esperteza humana. Porque quando a justiça dos homens te pegarem, você vai passar vergonha e vai arrastar o nome de Cristo com esse negócio. Então apresente-se a Deus um sacrifício vivo e santo, separado, honesto, para a glória de Deus. Viva uma vida alegre, feliz, santa, um sacrifício vivo, santo ao Senhor, mas também, como diz a palavra de Deus, um sacrifício agradável. O que é um sacrifício agradável? Agradável ao Senhor. É viver da maneira como Deus quer que você viva e não da maneira que você quer viver. É seguir na vida que Deus te proporciona, na nova vida que Deus te proporciona, da maneira como Deus quer. É viver em submissão a Ele. Sacrifício agradável ao Senhor era um sacrifício que era de acordo com os critérios que Deus havia estabelecido. Sacrifício agradável ao Senhor é viver segundo o Filho dele, para a glória dele. É uma vida para a glória de Deus. Então, meu irmão, essa nova vida em Cristo, ela é muito prática. Ela não é subjetiva, ela não é conceitual, ela não é filosófica. Não existe vida cristã conceitual, filosófica, subjetiva. Não existe. Vida cristã é prática, é dia a dia, é enfrentamento, é luta, é resistência, é santidade, é obediência, é submissão. Isso é vida cristã. E o apóstolo Paulo continua: isso tudo, viver assim, é o seu culto a Deus, é a sua adoração a Deus. É isso. Essa é a verdadeira forma de adorar a Deus. Porque quando você vai para a igreja, no culto, ali é apenas adoração coletiva. A sua vida precisa ser uma adoração. Sua segunda-feira precisa ser uma adoração. É isso. Então vem a segunda parte. Além de apresentar-se a Deus, viver esse tipo de nova vida prática, Paulo continua dizendo no verso 2, e não vos conformeis com esse século. É interessante isso, porque por que Paulo está dizendo isso? Porque você pode ser tentado a viver uma vida assim e a meio que ser tentado a entrar na forma do mundo. Mas não vos conformeis, e não vos conformeis com este século. Paulo está falando aqui da capacidade que a gente precisa ter nessa nova vida, de ter discernimento. A nova vida com Cristo é uma vida de discernimento. É uma vida de julgamento, no sentido de isso eu não posso, isso eu posso, isso eu devo, isso eu não devo. É uma vida de olhar para o mundo e ver as coisas do mundo e não entrar na forma desse mundo, não entrar na forma desse século. Para isso você precisa ter discernimento. Para ter discernimento você precisa conhecer a vontade de Deus. Você precisa ter uma cosmovisão construída a partir da visão de Deus. Preste atenção. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos, metanoia, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso aqui é cosmovisão.
Adquira uma cosmovisão. O que é cosmovisão? Cosmovisão é um jeito de enxergar a vida, é um jeito de ver o mundo. Como é que você vê o mundo ao seu redor? Como é que você lê as coisas que estão acontecendo na sua vida? Paulo diz aqui, irmãos, vocês precisam ter a mente transformada. Como é que a gente transforma a mente? É ter uma mente agora a partir de uma cosmovisão bíblica. Eu pergunto para você tem ido na escola bíblica? Ou você é daquela turma que só chega depois da escola bíblica e só vai para o culto? Meu irmão, você quer o quê? Tem ferramenta, tem ensino, e você acha que você vai ter uma mente transformada como? Qual é o seu nível de leitura da palavra de Deus? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Qual é o nome do livro do último livro que você estudou, que você leu? Um livro bíblico, um livro que tem a ver com a Bíblia, que te ajuda a entender a palavra de Deus. Qual é o nome do último livro que você leu? Coloque aqui nos comentários. Qual é o nome do último livro que você leu? Se você não lembra, se tem muito tempo, coloque. Não tem muito tempo, não lembro, não li. Coloque aqui embaixo nos comentários. Qual é o nome do último livro que você leu, que você está lendo, que tem trazido a você, que tem ajudado a você a ter uma mente transformada? É isso que Paulo está falando. Essa nova vida em Cristo, ela é para isso. Né? É para isso. Não se conforme com esse mundo, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas se deixem transformar. Se deixem transformar por meio da palavra de Deus. Mudem, transformem o pensamento de vocês. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que, a partir da renovação dessa mente, você possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso. Eu quero concluir te fazendo uma pergunta. Você está vivendo uma nova vida em Cristo? Que pode ser, e é verdade, que você foi chamado. Deus te chamou à salvação. Mas você percebeu que a carta aos Romanos não acabou no capítulo 11? Paulo não falou da salvação e acabou. Esse mesmo apóstolo vai dizer em outro momento o seguinte: desenvolvei a vossa salvação no Senhor. Você está vivendo uma nova vida? Você tem vivido uma vida oferecendo-se completamente, inteiramente, como um sacrifício vivo ao Senhor? Você tem tido a alegria da salvação? Você tem vivido de uma maneira santa? Você tem vivido de uma forma a ponto do seu viver ser algo agradável a Deus? Ou você tem vivido uma vida que o Espírito Santo tem mais te chamado a atenção do que te feito crescer ainda mais? A sua mente, como é que você entende política? Como é que você lê o cenário político do nosso país? A partir de uma visão ideológica ou bíblica? Você fica torcendo para A e para B? Isso não é ter uma mente transformada. Você é facilmente enganável por ideologia? Então você precisa ter uma mente bíblica, você precisa transformar esse pensamento. Precisa transformar isso. Isso precisa ser renovado, precisa ser transformado. E como é que isso é transformado? Através do Evangelho, através do conhecimento da palavra de Deus. No livro do profeta Oséias, há um lamento da parte de Deus muito grande: o meu povo perece por falta de conhecimento.
Não é porque não tinha, não. Tinha profeta, tinha palavra de Deus, mas o povo não queria saber disso. Eu quero desafiar você que não tem ido na escola bíblica, você que não estuda a palavra de Deus, você que não lê, você que não se aprofunda em conhecer a Deus, você está em pecado, meu irmão. Você precisa abandonar esse estilo de vida. Você precisa participar, ser assíduo. Ah, mas eu não entendo, o professor é ruim. Então seja você um bom professor. Ore por ele, ajude, contribui de alguma maneira. Mas você precisa dar um jeito na sua vida de ter a sua mente transformada, a sua cosmovisão transformada pela palavra de Deus. E eu gostaria de orar por você em nome de Jesus. Vamos orar? Pai Santo, Deus de amor, o Senhor nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. Essa vida precisa ser um cheiro agradável a Cristo. Precisa ser, meu Deus, uma vida onde os homens tenham sede de ter uma vida como a nossa. Senhor, em nome de Jesus, abençoe nossas vidas, abençoe o nosso coração. Possamos viver uma vida santa, uma vida, meu Deus, que testemunhe, o bom testemunho de Cristo. Ó Deus, tem misericórdia. Que a nossa mente, meu Deus, também seja transformada pela sua palavra. Que a nossa cosmovisão, o modo como a gente vê o mundo, enxerga a vida, Senhor, seja baseada a partir das Escrituras, e não a partir, Senhor, da influência de pessoas na internet, ou mesmo de ideologias, enfim. Meu Deus, que sua palavra seja a lâmpada, a luz para a nossa mente, iluminando as nossas vidas. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Possamos viver, meu Deus, uma vida para a glória do Teu nome. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, eu quero agradecer a Deus pela sua vida e desafiar você a continuar sendo um parceiro aqui desse programa, desse canal. Você já é um parceiro, um amigo da missão? Se ainda não é, se inscreva. As informações estão aí embaixo do vídeo. Seja um parceiro, você nos ajuda nesse sentido. Nos ajude também na divulgação desse vídeo, dessa palavra, dessa mensagem, compartilhando nas suas redes sociais, nos seus WhatsApp, nos seus grupos, para que mais pessoas sejam alcançadas. Amém? Semana que vem estaremos de volta com a graça de Deus, continuando aqui as orientações de Paulo traz para essa nova vida. E eu espero você aqui novamente, em nome de Jesus. Deus abençoe o seu coração, um forte abraço para você e até lá.